O robô Eagle é um robô trader 100% automático para a plataforma MetaTrader 5. Ele pode ser utilizado em qualquer ativo ou mercado de sua preferência. E o seu maior diferencial é a possibilidade de operar diversos ativos com o mesmo robô em um único gráfico. Por exemplo, aqui, eu estou analisando 3 ativos para realizar operações em Bitcoin, Solana e Ethereum simultaneamente. A vantagem dessa metodologia é que você consegue ter uma meta global de todos os ativos. E você não entendeu errado, você pode utilizá-lo em criptomoedas também. Sabe do mais legal? A liberação de acesso ao robô Eagle é instantânea após a compra, ou seja, você realizando o seu pagamento, automaticamente você receberá a sua senha diretamente no seu e-mail. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros disponíveis no robô Eagle. Tem 10 estratégias à sua disposição, além de 3 operacionais. Nós veremos no detalhe como eles funcionam ao longo desse vídeo. Você também consegue fazer a gestão de risco avançada das suas operações. Você consegue determinar um limite de ganho e de perda financeiro para trades abertos. Além também de ser possível determinar uma meta diária e um limite de perda diária, bem como o horário que vai começar a enviar trades, vai parar e vai encerrar os trades caso tenha alguma posição aberta. Caso você não queira utilizar essas opções, basta deixar o campo zerado e então a opção será ignorada. No limite de ganho, por exemplo, $1 ou R$ 1, depende da moeda da sua conta, basta preencher 1. Se você quer determinar um limite de perda também de $1, não precisa preencher -1, é apenas 1. O mesmo vale para o limite de ganho e o limite de perda diário. O formato para preencher o horário para envio de trades ou encerramento é sempre hora e minuto. Caso não queira utilizar a opção, basta deixar zerado. Isso vale para qualquer um dos campos da gestão de risco. Antes da gente começar a falar sobre os operacionais, vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros básicos, tá? Então, primeiro item aqui, número mágico. Isso daqui é o número de identificação do robô. Então você vai ter que determinar qual número mágico você quer. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 100, pode ser 1000, o número que você quiser. Toda a gestão de risco, tudo que o robô fizer, vai ser rastreado por meio do número mágico. Por mais que eu esteja operando, por exemplo, 3 ativos diferentes, todos eles serão rastreados pelo mesmo número mágico. É o número de identificação do robô. Simples assim. Aqui embaixo nós temos o ativo separado por vírgula. Então, Solana, vírgula, Bitcoin, vírgula, Ethereum. Como que eu sei que esse é o nome da Solana? É simples, você tem que pressionar Ctrl U no seu teclado e aqui nos parâmetros do MetaTrader você vai procurar por Solana e vai ter que escrever o nome do ativo idêntico ao que está aqui. Então, letras maiúsculas, minúsculas, idêntico. Se eu quiser operar EURUSD, olha só, EURUSD aqui, eu posso operar XAUUSD sem problema nenhum. Eu só preciso vir aqui e escrever EURUSD, vírgula, XAUUSD. Simples assim, não preciso colocar espaço nem nada. Olha só que interessante, vou rodar aqui um backtest, legal também, tá? Vocês conseguem fazer backtest sem problemas. Quando eu pressiono aqui iniciar, olha só, ele já começou aqui a fazer o backtest no XAUUSD, no EURUSD também, olha só, aqui eu tenho EURUSD, no Ethereum e na Solana e também no Bitcoin, tá? O painel só é criado no ativo principal, que é onde o robô está plotado. E aqui no painel você terá acesso a diversas informações muito bacanas. Olha só, estou operando 5 ativos, a minha margem disponível, quanto de margem eu estou usando, quantos contratos eu estou aberto, estou posicionado, né? Não tenho meta do dia definida, qual é o meu lucro atual. Caso eu queira encerrar as operações abertas, é só clicar em encerrar posição, ele fecha tudo. Quando atingir aí novas oportunidades, ele vai fazer os trades normalmente. Então ele analisa de forma isolada cada ativo, né? Então aqui ele está operando Solana, está com operação em Ethereum, em EURUSD não tem nada aberto, XAUUSD também não, e em Bitcoin ele tem a posição aberta. Estou com 0,03 contratos, afinal estou operando com 0,01, né? Então tenho 3 posições abertas, 0,03. Quero encerrar tudo, encerrar posições, ele fecha tudo ao mesmo tempo. Aqui eu tenho informações úteis como o drawdown do dia, do mês e total do número mágico, eu pego todo o histórico do número mágico, qual o meu resultado fechado no dia, fechado no mês
e resultado total. Bem bacana. Caso eu queira operar um único ativo, é simples. Eu só preciso escrever o nome do único ativo que eu quero operar. Nesse caso, por exemplo, o Bitcoin. E então, ele não terá vários gráficos abertos. Terá apenas o Bitcoin e vai aparecer aqui, um ativo, né, que é a quantidade de ativos que estão sendo analisados. Vamos falar agora um pouquinho sobre os operacionais, OCO, preço médio e inversão de sinal. Vamos começar pelo operacional OCO. Ao determinar que seu operacional será o OCO, você deve ir até a aba Operacionais e então deverá definir os parâmetros exclusivamente do operacional OCO. Os demais parâmetros podem ser ignorados. Então você deverá definir quantos contratos ou lotes você enviará ao trade inicial, qual vai ser o seu alvo, take profit, stop loss e o seu trailing stop. Tanto o alvo quanto stop loss quanto trailing stop são em percentual. Por que disso? Porque como você vai operar diversos ativos, você tem essa possibilidade, se eu deixasse em pontos, você não conseguiria fazer a configuração adequadamente. Afinal, a pontuação que você usaria em um ativo não seria compatível com outro. Como, por exemplo, no Bitcoin, muitas vezes você tem que configurar 50 mil pontos. Se você fosse usar 50 mil pontos no SHA-USD, não funcionaria. A configuração aqui é simples. Se eu colocar 0,01 significa 1%. Então, 0,01 seria 1% do alvo, 1% de stop, e eu posso colocar 0,5% de variação no trailing stop, seria 0,005. O operacional OCO ele consiste em simplesmente trabalhar com stop loss e take profit fixo, mas você tem a possibilidade de usar um stop móvel, ou também conhecido como trailing stop. E esse 1%, 0,5% é em relação ao quê? É em relação ao preço do ativo. Então aqui, se ele subir até aqui, eu tenho 1% de variação desse ativo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo demonstrar aqui para vocês na prática. Olha só, 1% de variação é o meu alvo. Só que quando atingiu 0,5% de variação, eu comecei a defender a minha operação usando o trailing stop. Olha só, saí no lucro, saí agora no stop, né? Então ele vai determinar o meu alvo e o meu stop por meio da variação do preço. Nesse caso, lembrem-se sempre, 1% é 0,01, 0,5%, 0,005, número decimal. Já o trailing stop é a mesma coisa, também baseado em percentual. É óbvio que o trailing stop não deve ser utilizado um percentual maior do que o alvo, senão o teu stop móvel, né, ou trailing stop, seria disparado apenas depois já de ter saído da operação no alvo, coisa que não faz sentido nenhum. O que seria o operacional inversão de sinal? Ele tem as mesmas opções que o operacional OCO. A diferença é que, caso você esteja comprado e a sua estratégia dê uma oportunidade de venda, ele vai encerrar a operação de compra e inverter o sinal. Então, ele é idêntico ao OCO, mas ele tem essa possibilidade de, se acontecer um sinal inverso à posição que está aberta, encerrar a posição aberta e seguir para uma nova posição. Ou se atingir o seu stop loss ou take profit antes. Claro, se atingir o seu stop loss ou take profit, ele vai aguardar um novo sinal. Então, por exemplo, se eu deixar zerado o stop loss e o take profit, o que ele vai fazer? Eu não vou ter stop loss nem take profit, eu ficarei comprado até que aconteça um sinal de venda, ficarei vendido até que aconteça um sinal de compra, como vocês podem ver aqui. Olha só, está comprado, aguardando o sinal de venda para que possa encerrar. Ó, deu um sinal de venda, ele virou vendido, agora virou comprado, virou vendido e assim sucessivamente. Agora, se por exemplo eu defino um stop loss e um take profit, ele vai funcionar idêntico ao operacional OCO. Porém, o que vai acontecer? Se antes de acionar o meu stop loss take profit inverter o sinal, ele vai inverter a posição. Essa é a diferença. Então, olha só, ele ficou ali no trade, né? Nesse caso aqui, ele saiu antes, né? O mesmo aconteceu aqui, antes de atingir o take profit ou stop loss, porque o sinal inverteu, né? Então, olha só,
saiu no stop loss, saiu no take profit. Então, é uma união, né, do operacional oco com a possibilidade de, se inverter o sinal, ele se adequar ao novo sinal, abrindo um novo trade, encerrando o trade atual. Agora vamos falar do operacional preço médio. O operacional preço médio consiste em você aumentar a sua posição para realizar um preço médio. Eu vou explicar aqui desenhando para vocês. Digamos que eu entrei inicialmente com 0,1 contrato. Eu defini que a distância do meu preço médio será de 1%. Então, o que vai acontecer? Se cair 1%, digamos que eu comprei 0,1, caiu 1%, eu vou comprar mais 0,1. O meu preço médio dessa posição é a metade do caminho. Afinal, eu tenho uma compra aqui e uma compra aqui. Se o preço do ativo voltar a subir e atingir o meio do caminho, eu estarei no 0 a 0. É por isso que chamamos de preço médio, porque eu estou comprado aqui e aqui, mas a minha média de preço é aqui. Se o preço volta para essa região, na minha média de preço, eu passo a ficar no 0 a 0 no trade. Para que isso seja possível, sempre, né, realizar o preço médio corretamente, eu tenho que seguir uma equação simples matemática. Digamos que eu comprei 0,1. Se o preço cai, eu tenho que comprar sempre a quantidade de contratos que eu estou posicionado. Então, meu preço médio vai para metade do caminho. Nesse momento aqui embaixo, eu tenho que comprar quantos contratos? Eu tenho que comprar 0,2. Ou seja, a mesma quantidade que eu já estou posicionado, para que o meu preço médio sempre fique perto de onde eu estou executando a nova operação. Aqui embaixo eu tenho que comprar 0,04, que é a quantidade que eu já estou posicionado, para manter sempre o meu preço médio próximo da minha posição. Então, isso é fixo no operacional preço médio. Você não pode determinar quantos contratos vai comprar sempre. Não. Ele é sempre a quantidade de contratos que você está posicionado. Vamos então fazer uma simulação para vocês verem como funciona. Distância do preço médio em percentual, 2%. Então, se o ativo cair 2%, eu vou aumentar a minha posição. Vamos ver agora na prática. Fez uma compra nessa região. Eu posso, encerrar a operação normalmente pelo painel. Olha só, a qualquer momento, encerrei, guardei o dinheiro no bolso. Fez uma compra novamente. Perceba que a ordem não fica pregoada, a ordem do aumento. E olha só, começou aqui a fazer os aumentos. Esse primeiro aumento foi de quantos por cento? 2%. Já o segundo, perceba que ele está mais perto desse, né? Por quê? Porque a distância é de 2% em relação ao preço médio. Então dá mais ou menos 200 mil pontos, né? Então aqui é a mesma coisa, vai dar mais ou menos 200 mil pontos, ok? Então nesse momento, ele vai fazendo o aumento de posição, tá? E aqui eu vou fabricando, entre aspas, né, um preço médio, de modo que o meu preço da posição sempre fique muito perto do preço que eu estou executando no meu último trade. Então aqui, eu estava perdendo dinheiro, passei a ganhar dinheiro nesse momento, e eu posso muito bem vir aqui e encerrar tudo, guardei o dinheiro no bolso. Caso o aumento não fosse feito na forma que eu comentei, com a quantidade específica de contratos, possivelmente, mesmo encerrando esse trade aqui, eu estaria no prejuízo. Por quê? Eu estaria comprando, a mesma quantidade sempre. Quando ele voltou para cá, eu estaria no lucro só nessas 3 posições e ainda estaria perdendo nessas outras. Então, o lucro delas não compensaria o prejuízo dessas. Uma funcionalidade interessante que nós temos aqui é o seguinte: eu posso determinar um percentual de take profit para os meus aumentos de posição. Então, eu vou colocar aqui 1%. Eu vou determinar um horário específico para enviar as operações, que eu sei que tem um candle ali que vai dar para exemplificar bem. Então, vamos ver aqui na prática como que funciona a questão do percentual aqui do alvo, tá? Olha só, eu tenho 1% de alvo, que foi justamente o alvo que eu configurei aqui. Só que o que acontece? Se o preço cair, o meu alvo ele vai ser ajustado em 1% em relação ao meu preço médio, porque eu vou comprar mais, né? Então, olha só, percebam que eu estou comprando mais, o alvo de todas as posições está no mesmo preço, sempre aumentando a mão com a quantidade de contratos que estou posicionado. Tinha 0,1, comprei mais 0,1, tenho 0,2.
comprei mais 0,2, agora eu tenho 0,4, compro mais 0,4, agora eu tenho 0,8, compro mais 0,8, né? E o meu alvo sempre descendo junto, olha só, em relação ao preço médio. Então eu sei que se voltar a subir, eu ganharei 1% de variação do preço em relação ao preço médio das minhas posições, que foi o que aconteceu. O preço voltou para cá, ele fechou tudo no lucro. Também é possível utilizar o trailing stop. Eu posso usar o trailing stop em 0,2,5% ao invés de 0,5%, né? Vamos ver como funcionaria o trailing stop dessa maneira. Olha só, ele dá tiros curtos, né? Já encerrou a operação. Vou fazer diferente aqui. Eu vou colocar um trailing stop de 1%, tá? Para um alvo de 2%, só para mostrar para vocês o trailing stop funcionando mesmo no aumento de posição, né? Então, olha só, numa disparada dessa, né, ele já correu ali e disparou o trailing stop. Agora eu fiz ele disparar o trade um pouquinho depois para forçar ele a fazer os aumentos de posição, para vocês verem o funcionamento do trailing stop agora nos aumentos de posição. Então, olha só, está fazendo aqui os aumentos, fazendo o ajuste de take profit em relação ao preço médio, normalmente. Só que acontece aqui o seguinte, se o preço começar a subir, ó, ele defende só a operação vencedora, ó, tá vendo? As demais ele fica com o alvo lá em cima, ó. Então ele fica defendendo, se volta o preço a cair, ele faz o preço médio de novo, mas ele está guardando dinheiro no bolso, ó. Tá vendo? Ó, realizando os lucros aqui, né? Porque ele está disparando só das posições vencedoras. Se sobe de uma vez, ele fecha de tudo daí em relação ao preço médio. Agora, vamos falar um pouco sobre as estratégias disponíveis no robô Eagle. Vamos começar pela barra elefante. A barra elefante consiste em você identificar candles muito grandes. Então, se por exemplo um candle tiver um tamanho, tá, de 1%, ou seja, 0,01, nós teremos uma oportunidade, né, se você estiver usando barra elefante a favor, uma oportunidade de compra se esse candle for de alta. Se ele for de baixo, uma oportunidade de venda. Como vocês podem ver aqui, ele atingiu 1%, fez uma compra, atingiu 1%, fez outra compra, aqui fez uma venda, aqui fez outra venda. Se eu quisesse entrar ao inverso, eu usaria a barra elefante contra, porque aí eu vou entrar ao contrário da movimentação da barra. Ela foi forte de alta, eu vou entrar vendido. Ela foi forte de baixa, eu vou entrar comprado, olha só. Eu fiz aqui trades de venda numa barra de alta, né? Agora eu terei aqui barras de baixa e ele fará compras. Vamos ver o funcionamento, olha só. Comprou e ali comprou de novo. Ele não permite você fazer mais de um trade no mesmo candle. Quanto à estratégia de bandas de Bollinger, você pode escolher o período e o desvio, né, que será utilizado. Como ela funciona? É aquela estratégia clássica do fechou fora, fechou dentro. Então, na banda superior, nós temos uma venda. Na banda inferior, nós teríamos uma compra. O nosso alvo é determinado pela operacional. Nesse caso aqui, eu estou com 1%, né, que foi o que estava configurado, tá? E estou usando aqui trailing stop. O meu operacional aqui seria o operacional oco, né? Ó, disparou o trailing stop. Detalhe, tá? Eu posso utilizar em vários ativos ao mesmo tempo. Então, eu posso ligar aqui em Solana, Bitcoin, Ethereum, posso colocar Forex aqui ao mesmo tempo, não tem problema, tá? Então, olha só, está aqui a Solana, aqui nós temos o Bitcoin, deixa eu ver se eu digitei Ethereum errado, né? Aqui nós teremos, então, o Ethereum, tá? Então, olha só, Bitcoin, Solana, pegando trade ali, Ethereum, pegando trade também, ó, ganhos 3 ali, né? Ó, Ethereum de novo, Solana, tá no Bitcoin aqui, tá vendo? Bem legal, né? E aqui eu posso também encerrar os trades de todos ao mesmo tempo, aqui eu vou controlar o resultado de todo mundo ao mesmo tempo, tá? Um detalhe importante é o seguinte, eu posso determinar um limite de ganho aqui financeiro, então independente se eu tenho o alvo, né, o take profit lá e tudo mais, se ele atingir o limite de ganho naquele ativo, ele encerra só aquele ativo. Eu posso ter várias posições abertas, mas ele vai encerrar só o ativo que bateu a meta, que eu determinei. Seria, por exemplo, $1, tá? Os demais, não.
Ele não soma o resultado de todo mundo, não é uma meta global ali, é só do ativo em específico, tá? Temos também a estratégia cruzamento de médias. A gente pode usar aqui inversão de sinal para mostrar para vocês como que funciona. Você vai poder determinar o período da média rápida e lenta. É a estratégia convencional, tá? De cruzamento de médias. Ou seja, é aquela estratégia que a rápida cruza para cima é compra, cruza para baixo é venda, né? Então aqui eu tenho Solana, olha só, deu oportunidade aqui de compra, Ethereum ainda nada, né? Ó, estou posicionado só em Solana, Bitcoin também ainda nada. Ó. E aqui é o seguinte, ó, agora virou para venda Solana e eu estou posicionado na venda em todo mundo, tá vendo? Ah, mas agora eu acho que chegou num momento ali que vai voltar. Beleza, você vem aqui, ó, encerrar, pronto. Ele vai esperar uma oportunidade, ó, deu em Bitcoin, deu em todo mundo de novo oportunidade. Opa, tá querendo voltar, nossa, tá legal, segurou demais, não sei, quero encerrar. Pode encerrar de novo, vai esperar uma oportunidade, ó. Perfeito. A próxima estratégia é IFR, né? Que é o índice de força relativa. Você vai poder determinar aqui no IFR qual o período, regiões de sobrecompra e de sobrevenda, né? Então, o que é o IFR mesmo? Quando ele chega nessa região, nós temos uma venda. Quando ele chega nessa região, nós temos compra. Então, o nível do IFR está aqui embaixo, ó, aqui é compra. Está aqui em cima, aqui é venda. E no operacional de inversão, ele vai ficar sempre comprando nos níveis aqui de baixo e esperando chegar no nível de cima para ele encerrar essa compra e virar vendido, tá? Então aqui nesse momento, ó, ele segue aqui numa compra, né? Tá numa compra, esperando chegar no nível lá de cima, né? Para ele poder encerrar, ó. Então não chegou, não faz nada, ó, chegou. Ele virou aqui no Bitcoin, mas ele continua no Ethereum, por exemplo, comprado, né? Então, muito bacana também, ó, funcionando aqui em todos os ativos normalmente, tá? Aqui estou com o operacional de inversão, não estou usando alvo e nem stop loss. E agora vamos falar sobre o operacional distanciamento da média móvel. Nós temos a favor e contra, né? Como que funciona isso? Nós podemos determinar se o ativo se distanciar 0,01% da média móvel que eu estou analisando, eu quero comprar, né? Se eu estiver usando o distanciamento a favor. Se ele subir 0,01, ou seja, 1%, eu compro. Se ele cair 1%, eu vendo. Né? Então aqui eu tenho a média móvel, ó, ele subiu, fez a compra, está subindo, né, em relação à média, posso vir aqui e encerrar. Agora está caindo, né? E aqui ele vai também trabalhar no operacional de inversão, então se ele passar a subir 1% em relação a essa média, daí sim ele encerra as vendas, né? E vai daí, olha lá, virar comprado. Interessante, né, esse operacional, muito bacana a estratégia. E eu posso usar o distanciamento contra, né? Que ao invés de entrar comprado quando o preço sobe em relação à média, eu entro vendido, né? Olha só, tá? Então posso tranquilamente, ó. Aí quando o preço cai, daí eu viro comprado, né? Dependendo aí do percentual que você usa, você pega uma esticada de preço buscando correção, né? Temos também a estratégia de volume dobrado, que consiste em analisar o volume e o candle, né? Então, não basta só ter o dobro de volume, ele vai entrar a favor do movimento daquele candle que gerou aquele grande volume, né? Então aqui estava comprado, aqui ele já virou vendido, porque tivemos um candle de grande força e ele fechou vendedor, né? Então ele já virou vendido. Vai aguardar agora ter um grande volume e vai fazer o próximo trade, né? No sentido do próximo candle. Então aqui ele veio um candle vendedor com grande volume, eu já estou vendido, não vai vender de novo, né? Vai permanecer vendido. Agora só vai encerrar essa operação se formar um grande candle comprador, né? Então um volume muito forte num candle e ele for comprador. Enquanto não tiver um candle com volume forte, ele não faz nada. Olha lá, saiu o candle, ele virou agora comprado, simples assim. E temos aqui a estratégia de suporte e resistência a favor, suporte e resistência contra, que segue o mesmo racional, né? Ao invés de entrar contra o movimento, se você estiver usando o suporte a favor, ele vai entrar a favor do movimento. Se estiver usando contra, ele vai entrar contra o rompimento, né? Então a gente tem aqui as regiões que são formadas, né? Então aqui, ó, está vendedor, tá? Ó, está vendedor, está mantendo,
Quis romper e voltou, agora rompeu o comprador, tá vendo? Ó, então ele mantém comprador, agora rompeu o vendedor, tá? Isso daqui é um indicador proprietário, né? Eu não abro como é a estratégia, tá? Para definir o suporte e resistência, mas ele é baseado em regiões de preço, tá? Então é como se fosse regiões realmente do preço fixas, tá? Que aí a gente considera os ranges para definir que aquela região é importante ou não, para acontecer o breakout da região, tá? É um indicador muito inteligente e muito bom também. Lembrando que o robô Eagle pode ser utilizado em todas as suas contas. Ao finalizar a sua compra, você receberá a senha de utilização do robô no seu e-mail da compra imediatamente. A senha não é a mesma que você loga no site. A senha você deverá inserir neste campo aqui quando arrastar o robô para o gráfico. Lembrando que no MetaTrader você clica em ferramentas, opções, Expert Advisors, marca essas caixinhas aqui e digita www.seurobottrader.com. Pressiona OK. Ao fazer isso, já está cadastrado o domínio para fazer a consulta da sua senha no servidor. Simples assim, então você terá acesso ao robô Eagle e você pode fazer os seus próprios sets, próprias configurações, rodar em todas as suas contas e em qualquer ativo de sua preferência. E aí, tá esperando o quê? Compre agora mesmo o seu robô Eagle.